Eu me lembro dos discípulos, antes de Cristo ressuscitar, na crucificação todos fugiram. Só João ficou ali junto com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres. Os outros fugiram todos. Pedro negou 3 vezes, né? Negou 3 vezes e picou a mula. Mas depois que eles viram o Cristo ressuscitado, Pedro e João foram presos. Aí os libertaram e disseram assim, olha, para de falar de Jesus. Aí ele falou, como posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Mais importa agradar a Deus ou aos homens. Não era o mesmo Pedro. Aí era um grande líder, o primeiro líder que Deus levantou na igreja. Então, eu quero dizer que esta é a hora, eu estou falando para muitos cristãos, não importa qual seja a sua denominação, de você estar firme com Deus, buscar a Deus na oração, na comunhão, na leitura da palavra, para se fortalecer, para viver nesta sociedade como alguém firme e forte, não se deixando abalar pelas lutas e tampouco pelas influências desse mundo. E outra coisa também, pastor, eu vi muito na época da eleição e pós-eleição, muita gente usando o púlpito para quase colocar o certo candidato ou certa candidata como se estivesse acima de Deus, né? E nesse período eu sempre dizia o seguinte, só tem um Messias que salva. Exato, não e tem é Jesus. Ninguém que está acima de Deus. Não, maldito o homem que confia no homem. Eu acho que nós temos que tomar posição, cada um, vivemos numa nação que você pode escolher, Claro. quem você quer votar, mas nenhum pode ser a tua esperança. E um ganhar, o outro ganhar, não muda nada Não na nossa muda fé, nada. na nossa caminhada, nada. É isso que eu penso. A Tem igreja... um sentimento de que se não for tal pessoa, a gente tá perdido, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É interessante porque a igreja primitiva, ela se levantou no meio do Império Romano. O Império Romano era o império mais poderoso. Você sabe por que eles jogavam as pessoas No Coliseu, no Coliseu e no Circo Romano? Os cristãos, né? Porque desde César Augusto, que foi divinizado, ele experimentou a chamada apoteose, que era uma cerimônia em que ele passou a ser Deus perante os homens. Foi divinizado. Todos os demais Césares eram divinizados. Então, se você chegava num templo onde tinha Diana, a deusa Diana dos Efésios, Tinha que ter também. tinha também que ter do imperador. Putz. E os cristãos não se dobravam perante esses ídolos. E aí eles eram levados na presença de César e muitas vezes de outros prepostos e dizia, você vai adorar os nossos deuses, você vai morrer. Eu vou morrer. E eles eram jogados. Aqui mesmo no chat, olha como tem idiota aqui, né? Eu tô falando de candidato e o pessoal falando, você é esquerdista? Ou então você é não sei o quê. Gente, eu tô falando de qualquer candidato. Engraçado como a galera, eles acham que você tem que ter a mesma opinião que todo mundo. Você não glorificar, não exaltar um candidato, você é isento. A isenção tinha que ser geral. Você não confia no homem. A verdade é a seguinte. Nem Lula, eu acho que nem nós Bolsonaro, precisamos ter o direito de votar e decidir e lutar pelas nossas convicções. Isso é fundamental. Porém, o que eu tenho dito é que nós não podemos ter esperança em homens. Não, e outra... A igreja primitiva, ela lutou contra o sistema. E ela foi tão poderosa que chegou uma hora que o sistema teve que se render a ela. Quando estava lá lutando Maxêncio com Constantino, Pois é. Constantino falou, vou me juntar aos cristãos, porque senão eu vou perder a guerra. E ele se juntou aos cristãos. E os cristãos o ajudaram a vencer a batalha. Então o que eu quero dizer, Jesus disse que nós deveríamos confiar em Deus. Somente em Deus. E tem gente que deixa de falar com parente, com amigo por causa de política. É. Aqui, esse programa é a maior, é o exemplo de que a gente pode falar com todo mundo. Não, você recebe todo mundo. Na mesma semana tinha o Nicolas e a Manu Dávila. Na sexta-feira tinha o Haddad aqui, na segunda tinha o Bolsonaro. Semana passada eu conversei com o Eduardo. Essa semana eu converso com um comunista. Conversar, ter uma boa relação não quer dizer que você aprove aquilo, mas que a gente tem que conversar com todo mundo. Ó, eu vou dar um testemunho aqui, tá? Eu tenho uma irmã que é muito querida. É muito querida. Assim, ela é mais velha que eu. Irmã da família ou De irmã sangue, de sangue? sangue. De sangue mesmo. Irmã mais próxima a mim. Sei. Aquela irmã que você tem... É gêmeo de alma. Gêmeo de alma. A gente sempre se deu bem em tudo.
Quando eu era pequeno, ela me fazia dormir. Quando eu fui cresci, virei adolescente, ela entendia todos os meus dilemas. Irmã mais próxima. Ela canta, eu toco, a gente sempre... Sabe quando você tem tudo em comum com uma pessoa? Sim. Um dia, e ela é uma pessoa que é mais à esquerda, ela foi fundadora do PT. E um dia, numa conversa do nada, eu fiz um comentário. Meu... Cara, a gente entrou numa discussão, mas numa discussão, Putz. nunca tinha acontecido. Cara, eu tenho 64 anos, nunca eu tinha brigado com ela na vida. E foi brigar por causa de política. Por causa de política. Você vê que besteira? Terminou, veio aquele sentimento de tristeza, porque eu briguei com a minha irmã e ela brigou comigo. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, me desculpe, eu não podia ter feito isso com você. E ela, não, meu irmão, eu te amo, eu também não podia. Eu falei, olha, a partir de agora vamos falar de tudo, menos disso. Porque eu falei, eu vou perder a amizade com a minha irmã, que tem uma história por causa de política de homens. Meu Deus do céu. Uma resposta que eu achei muito boa foi no Roda Viva. Não sei se foi o Pondé que respondeu, mas uma jornalista falou assim: eu não suporto meu pai, acho que era meu pai ou meu tio é muito bolsonarista, e aí eu vou ter que encontrar ele no final do ano, e eu já sei que eu vou me estressar. Ele falou assim: se a tua relação com seu pai se resume a política, se vocês não têm mais nada para falar além de política, o problema não é o Bolsonaro, não é o Lula, o problema é a relação de vocês. Meu, só não fala disso, então, se você sabe que vai se estressar, se você não concorda, fala de outra coisa. E é isso que eu vejo. Eu vejo no chat que o pessoal sabe, brigando, falando, você é esquerdista, você é bolsonarista. Pra quê? A pessoa é cristã. Ela é... E aquilo, você sabe que eu não uso as minhas mídias sociais para ficar falando de política. E tá certo, nem eu não uso por quê? Porque eu falo de uma coisa que é eterna. Eu falo da fé e falo de Cristo. Eu sempre digo, eu quero falar de Cristo, porque eu quero que as pessoas ouçam da minha boca sobre o amor de Cristo, não importa se ela é direita, esquerda, entendeu? Eu quero que ela olhe para mim e fale, ele está pregando uma coisa que é eterna. Por quê? Porque guerra política já passou, tantos homens já passaram. E vai passar. E vão passar esses também, entendeu? É passageiro. Agora eu vou deixar de pregar o evangelho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas que estão vivendo neste mundo, somente tendo expectativas de coisas desse mundo, essas pessoas são fracas, elas não vão conseguir enfrentar as realidades espirituais. Não faz parte da luta também essa divisão entre as pessoas? Claro. Você dividir por machistas, feministas, negros e brancos, direita, esquerda. Não é uma tentativa também. É uma cortina de fumaça para esconder. Porque você fica brigando por coisas pequenas quando não presta atenção no que é. E você quer saber de uma coisa? Você pode ter certeza que por trás da direita tem demônios. Claro. Por trás da esquerda tem demônios. Não tenho dúvida. Se você entra no jogo deles, no final você pode ganhar e ainda perder. Porque nós fomos chamados... Aqui, olha, eu estou querendo deixar bem claro, não sou isentão. Eu tenho o meu lado, eu sempre deixei claro que eu sou de direita, eu defendo a Bíblia, porém, eu quero ter liberdade para ter pessoas na minha... Eu tenho ovelhas minhas que são de esquerda e que me amam. Me amam, falam, pastor, você é diferente. Eu quero continuar falando do amor de Cristo para qualquer um. Entendeu? Agora, o que eu acho que nós precisamos entender, Vilela, que hoje nós estamos, quando a gente entrar na questão geopolítica... Eu não me conformo aqui, tem ignorantes como Edmeia. Vilela cresceu às custas dos cristãos e da direita, agora está cuspindo o prato comeu. É ignorante. Eu nunca cresci às custas de ninguém. Aqui vem todo mundo, você sabe, eu chamo até ateu, eu chamo, veio aqui satanista, entendeu? Se eu fosse assim, a galera acha que primeiro, é um podcast gospel, que eu só trago gente de religião, que na verdade, e eu só trago gente da direita. Aqui, a gente quando vai fazer a agenda na semana, a gente faz o possível para contrabalancear. Para dar uma mesclada, né? Pô, o Lamartine é conservador, ele é da igreja, vamos trazer então alguém da esquerda, a gente sempre tenta fazer isso. E eu vejo aqui, eu só tenho pena, são pessoas ignorantes. Eu queria até fazer aqui uma defesa sua.
e, na verdade, defesa daquilo que as pessoas precisam entender. Eu vi um post hoje que eu copiei, eu queria ler para você. Ele diz assim: construa como Noé. O mundo o chamou de louco, mas ele continua a construir, por décadas em obediência sem aplausos. Lute como Davi, um jovem sem nenhuma armadura, experiência ou apoio, mas ele se apresentou para enfrentar Golias e o venceu. Lidere como Moisés. Ele era inseguro, tinha dúvidas, estava no ponto mais baixo da sua existência, mas ele disse sim para Deus e conduziu uma nação à liberdade. Ame como Jesus. O Rei dos Reis se dobrou, lavou os pés dos homens, inclusive daquele que o traiu. Pois é. Sabe o que eu achei sensacional aqui? Porque fica evidente que Deus tem para cada um de nós um chamado diferente. Você recebeu esse chamado de trazer pessoas de todos os espectros. Porque se não fosse assim, você não ia falar para tanta gente. Mas eu acho que as pessoas também, isso eu já percebi. Presta atenção na sua crítica que você faz, por exemplo, a Rafa Biajante. Isso daqui diz mais sobre ela do que sobre mim. Porque quando ela fala que, por exemplo, Vilela igual Malafaia dando dinheiro, ele abraça Deus o capeta, isso tem mais a ver com ela, tem a ver com a pessoa. Porque ela fala, se eu receber dinheiro, eu falo bem desse, eu falo bem desse. Então, nunca passou pela minha cabeça receber dinheiro para trazer algum convidado, como a gente nunca trouxe, ou para falar bem de alguém ou de outro. Como a pessoa fala, pô, se eu estivesse na posição do Vilela e eu recebesse dinheiro, eu ia falar bem. Então, essas críticas têm muito mais a ver com a pessoa que tá falando. As pessoas julgam por si mesmas. Exato. A partir do seu porque filtro. faz parte assim, pô, eu não tenho problema nenhum em vender minha opinião. Então, se eu tivesse lá, eu vendia. Então, se ele tá trazendo essa pessoa, com certeza ele ganhou. E é triste isso. É triste. Mas você percebe como essas pessoas estão debaixo do engano. E eu não tô falando que da direita ou esquerda, eu tô falando que pessoas... Sabe o que mais me deixa triste? Que quando você vai ver o perfil, tá escrito cristão lá. A maior parte disso é cristão. Quando eu vou rezar com o Frei Gilson, todo mundo sabe que eu sou evangélico. O Frei Gilson sabe que eu sou evangélico. Todo mundo sabe. Ele nunca me forçou, ele nunca me colocou na parede, você tem que se converter e tal. Não, aliás, ele é uma graça. Não, ele é demais, é incrível. Onde você chamá-lo, pode me chamar com Sério? ele, eu quero fazer uma junto. Vamos fazer isso junto. Então, assim, cristãos, Vilela tá nessa por like. Sério mesmo que eu vou sair para rezar às 4 horas da manhã por causa de like? Eu não preciso disso. Eu vou porque minha mãe é católica, eu tenho um respeito imenso por ela, ela adora o Frei Gilson e eu fui por causa dela. Eu fui porque eu gosto do Frei Gilson e eu não vejo um problema em a gente rezar e a gente orar junto com outras pessoas que são de Deus também. Lógico. Só que as pessoas falam assim, se ele foi lá é porque ele tem interesse, né? E isso me deixa triste porque o foco não é esse, o foco é, estamos falando de coisa boa. O Frei Gilson, o que ele fala, tem alguma coisa que foge do que eu acredito? Não. E outra, eu nunca falei, estou indo lá porque estou numa conversão na Igreja Católica. Eu já fui da Renovação Carismática, vocês sabem a minha história. Só que me converti e sou evangélico e não tem problema nenhum. Ele vem aqui, a gente já fez programa juntos também, que tava o Rodrigo Silva, tava um judeu, tava um padre. E eu acho muito legal. Eu acho que a gente não tem que abrir mão do que a gente acredita. Entendeu? Eu não vou dizer que eu concordo tudo que acontece na Igreja Católica, entendeu? Mas também não concordo com tudo que acontece no Evangelho. Na evangélica eu tenho muitas restrições também. Então claro, a verdade é o seguinte, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu sou corintiano também. Muita gente deve falar, pô, o Vilela ainda é corintiano. Queria dizer pra você uma coisa. Nós estamos vivendo, é isso que eu queria dizer para todo mundo, nós estamos vivendo no melhor período da história da humanidade. Amém. Porque hoje você pode falar aqui e a tua palavra ir para o mundo inteiro. Vocês percebem que se a gente deixar de ter a pregação do Evangelho, o amor de Cristo, se a gente não compreender que Deus chama pessoas diferentes, com chamadas, com dons e propósitos diferentes, então, se você não compreender isso, você vai deixar de pregar a verdade para levantar uma bandeira que é passageira. Então, o que eu decidi, essa experiência que eu tive, né, com a minha irmã tão amada, entendeu? Foi para me abrir os olhos, para eu não entrar numa coisa dessa. Falei, meu Deus, eu já briguei com a minha mãe por causa de religião. Eu vou colocar em risco o meu amor tão verdadeiro pela minha irmã, que também sempre me amou, porque ela pensou diferente de mim na questão política. Então,
É óbvio que eu tenho posicionamento, mas na minha igreja, eu não vou lá falar que tem que votar em A e B. Na minha igreja eu prego Jesus. Se alguém quiser saber a minha opinião, vem perguntar. Mas lá na hora eu não vou ficar falando em quem. Por quê? Porque eu não posso deixar que o evangelho seja substituído por qualquer outra narrativa. Porque isso forma pessoas fracas, que não sejam fortes espiritualmente e nem sejam alimentadas pela palavra de Deus. E você não acha também